Falar um pouco sobre contrato e a importância do contrato e do termo de quitação do contrato na tua clínica. Muitas vezes o profissional tem um contrato, às vezes bem redigido, um genérico, para troca com o paciente sobre o que está sendo contratado, porém não tem um termo de quitação. E nessa parte de saúde estética, a gente tem que ter um termo de quitação, que é um documento adicional, anexo no final do contrato. Porque quando a gente está trabalhando com um contrato que eu não consigo prever o tempo máximo daquele tratamento, eu não consigo dar um prazo, porque tem contrato que é 12 meses, 24 meses e assim vai. E tem contrato que eu consigo falar que aquele procedimento vai durar em torno de, ao total, o plano do procedimento, o plano do paciente, em 6 meses, e outros eu não consigo, porque tem fatores que podem ocorrer durante o tratamento, eu não consigo fechar um tempo certo naquele contrato, naquele tratamento. E o termo de quitação, ele vem justamente para ser um documento que te garante o final do tratamento. Então, um tratamento que eu tinha, em média, um planejamento de 6 meses, durou 8, durou 2 meses a mais, por conta de outros procedimentos, por outros fatores, até genéticos e biológicos. Aí eu vou, nesse 8º mês, já que encerrou, acabou, eu vou lá e entrego o termo de quitação para o meu paciente. Por que é importante essa parte? Porque a partir dali eu informo o paciente, olha, o contrato encerra e você está satisfeito, não satisfeito, tem algo alguma queixa, esse é o momento do paciente falar que, olha, acha que o preenchimento labial, por exemplo, ficou muito maior do que ele imaginava, ele quer retirar um pouco do preenchimento, ou que ele acha que está no momento de colocar um pouquinho mais. Enfim, a depender do que está sendo ali acordado nesse contrato. Por que é importante? Porque a partir do momento que eu encerro um contrato e o paciente se diz satisfeito e o contrato está quitado, eu tenho o prazo de prescrição. O que acontece? Quando eu falo de prescrição, ele é muito importante numa ação judicial, porque o judiciário entende que o paciente ele pode entrar com uma ação até 5 anos a partir do momento que ele toma ciência do problema, de uma insatisfação com o procedimento, com uma cirurgia, ou de algum problema de saúde decorrente desse procedimento. Quando eu tô falando isso, eu quero dizer que assim, se no termo de quitação o paciente estava feliz e contente e satisfeito com a sua harmonização, então porque daqui a 6 anos ele vai lá e fala assim, eu não estava satisfeita com o final, com o tratamento, não acho que ficou harmônico e agora eu quero entrar com uma ação judicial. Aí eu vou contar esses 6 anos, só que há 5 anos atrás você falou que estava satisfeito. E se há 5 anos atrás você estava tempo dessa satisfação, por que agora, 6 anos depois, você não está satisfeito? Porque assim, já prescreveu o direito de você reclamar desse procedimento. Que algumas ações, algumas áreas do judiciário, você tem tempo, você tem que correr atrás do seu direito dentro do tempo que você toma ciência. No trabalhista, a gente tem 2 anos a partir do momento que você foi demitido. No civil, 5 anos. Só que quando se fala de estética, de área da saúde, eu tô falando de 5 anos a partir do momento que eu tomei ciência. Então, alguns casos realmente vai demorar, sei lá, 20 anos. Ah, mas você disse 5. Se eu tô falando de um procedimento onde houve uma laqueadura, problema sobre a laqueadura daqui a 15 anos, ela só 15 anos depois que ela teve ciência sobre essa questão. Então, a partir da ciência desses 15 anos, ela tem mais 5. Se eu tô dizendo sobre uma cirurgia que você passou e foi esquecida gases, algum objeto na cavidade abdominal e você só tomou ciência porque começou a sentir dor agora, quando vai investigar, foi essa gase esquecida que gravou algumas coisas de saúde sua e você tem agora, a partir de agora, dessa ciência, de uma cirurgia antiga, de uma cesárea antiga, você tem ciência dessa intercorrência. Aí você tem mais 5 anos para verificar. Então, quando eu tô falando de ciência na área da saúde estética, eu tô falando de 5 anos a partir do momento da ciência. Então, esse momento da ciência pode ocorrer daqui a 10, 15, 20 anos. Eu sempre falo da importância disso, porque não só a prescrição de uma ação, mas por questão de armazenamento da documentação que você tem. Porque muito se pensa assim, para meios fiscais e trabalhistas, eu tenho que guardar minha documentação da minha clínica, dos meus funcionários, 5 anos. Do meu paciente, então também vai ser 5 anos. Não, teu paciente, na verdade, o prontuário, a gente fala que o mínimo é 20, mas com um prazo indeterminado. Porque, na verdade, eu não posso me valer que se a pessoa vive em média
70, 80 anos do brasileiro, eu não posso me valer só de 20 anos, que é uma parte muito pequena da vida dela. E de um problema que pode aparecer depois. Então a gente tem que ter essa consciência que, na verdade, a intenção é que seja eterno. Na sua clínica, que você atenda o paciente. Porque se você atende uma criança, ela vai ficar maior de idade, ela vai ter um problema que pode vir, decorrer disso. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de documentação, porque a documentação ela salva qualquer profissional de uma acusação, de uma ação, de uma sindicância. Então é importante você guardar não só 5 anos, 20 anos, é importante que você tenha tudo. Quando eu falo de prontuário, os profissionais da saúde ainda têm essa ideia que prontuário é aquela folhinha que eles anotaram o atendimento. E o prontuário na verdade, é essa folha, mas é todos os exames de imagem, exame de sangue, contrato, o termo de consentimento, a ficha de anamnese, tudo. Porque eu tenho que, em caso de uma ação judicial, eu tenho que provar para o juiz porque eu cheguei nesse diagnóstico, porque eu cheguei nesse entendimento, no meu diagnóstico, no tratamento, porque eu tinha tudo isso aqui. Isso aqui foi me informado na ficha de anamnese. Isso aqui foi o resultado do exame de sangue. Isso aqui é o que aparece nos exames de imagem. Então, eu tenho que mostrar tudo, não só para o juiz, porque o perito, né, aquele que vai ter o conhecimento técnico para enxergar porque você chegou nesse entendimento, até porque um perito técnico também é um médico. Não. Então, a gente tem que pensar em todas as coisas ruins que podem acontecer no futuro, principalmente quando a gente trabalha na área da saúde estética, porque a área da saúde estética é uma área que pode demorar a vir qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de problema no futuro, questão de saúde. Então, você pode ter certeza, toda vez que alguém falece, a família vai perguntar se o hospital não poderia ter feito mais, se tal exame tivesse sido feito, se tivesse o que tivesse, salvaria a vida daquela pessoa, ela vai alegar. Então, a gente tem que ter mais cuidado na questão de documentação. A documentação te ajuda na prescrição da ação, a documentação te ajuda numa ação que também não está prescrita. Então, é importante a gente ter essas documentações.